Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma Batalha Pop. Eu aqui, Thiago Dornelles, e o meu irmão do coração, Roberto Simões. Fala aí, Roberto! Então aí, cara, para mais uma Batalha Pop, quem será hoje o desafio? Quem contra quem, meu amigo? Quem contra quem? Será que vai ser vilão contra super-herói, vilão contra vilão, super-herói contra super-herói? Quem será que são os dois que vão batalhar hoje? Antes de responder essa pergunta, convidamos você que está assistindo nesse momento a se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, canal dos Pops. Escreve aí a sua participação, clica no sininho, já dá um joinha nesse vídeo e vem com a gente para essa Batalha Pop que vai ser tudo de bom. Vamos revelar agora ou será que a gente revela, Roberto Simões, depois da vinheta? Depois da vinheta. Depois da vinheta. Então, chama a vinheta aí pra gente voltar com a Batalha Pop aqui no canal dos Pops. Vai daí! Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso segundo episódio da Batalha Pop para você aqui no canal dos Pops. Convidando mais uma vez, se inscreva no nosso canal, dá um joinha nesse vídeo e ativa as notificações para você receber informação de quando tiver um vídeo novo no canal. E tem um monte de coisas boas para você que já tá rolando e mais um monte de coisas legais. Thiago, vai rolar. Fala, Roberto! Aqui em cima tem um cardzinho para você ver a batalha passada, hein? Aqui em cima, é só clicar. Tá? Show de bola, né? Tu vai batalhar no teu PC? Vou. Tu tá armado aí, meu amigo, é isso? Meu amigo, quer batalhar comigo? Cada um puxando suas armas. Bom, beleza, vou aqui no meu smartphone, então. Senhoras e senhores, essa segunda edição da Batalha Pop, segundo episódio da Batalha Pop, quer saber uma das maiores perguntas de todos os tempos do universo nerd. Quem vence? Quem venceria? Superman ou Shazam? E são amigos, né, cara? São amigos, são irmãos, assim como a gente, eu e Roberto Simões. Exatamente. Deixamos de ser irmãos nesse momento para fazer um fight, né, Roberto Simões? Só um pouquinho, só um pouquinho. Roberto Simões, que tu, antes de escolher o teu personagem, o que tu conhece de Superman, ou Super-Homem, né, como a gente conhece aqui no Brasil, e o que tu conhece de Shazam? Cara, eu conheço muito pouco de Shazam. O Shazam eu conheci através dos desenhos animados de Shazam, que rodaram muito pouco no Brasil, né? Muita gente nem lembra dos desenhos animados de Shazam, e vim conhecer mais ao longo do filme, né? Mas o Superman fez parte da minha vida. O Superman, ele esteve presente na minha vida desde a infância. É um personagem da DC no Brasil que está há muito tempo aqui e esteve presente em televisão, em quadrinhos, né? E aí, meu amigo, deixa eu só te dar uma notícia. O Superman é meu. Tá bom, então já vamos colocar aqui embaixo, então, Roberto Simões de Superman e Thiago Dornelles com o Shazam. Aliás, essa briga aí dos dois, dos dois personagens, na verdade, diz que foi uma sequência de uma batalha judicial, né? Já que o Shazam, ele foi criado, e a gente vou defender ele, vou falar um pouco mais sobre isso, mas ele foi criado lá em 1939, pela antiga editora Fawcett, que nem existe mais. E na época a briga era com a DC Comics, que também não era chamada de DC Comics. E a história é que o Shazam foi feito em cima do Super-Homem. E na verdade não era nem Shazam na época, Roberto Simões, era Capitão Marvel. Né? Era Capitão Marvel. E por muitos anos, até agora, 2011, ficou um pouco dessa confusão de Capitão Marvel, Shazam, Capitão Marvel, Shazam. Porque o nome era Capitão Marvel, mas quando ele falava Shazam, aí ele era atingido pelo raio, né? O Billy Batson, o pequeno Billy Batson, que se transformava no Shazam. Mas diz que essa briga entre Shazam e Superman, ela é uma consequência dessa batalha judicial. Lá em 1939 o Shazam foi criado, em 1950 a DC Comics ganhou, né, a batalha judicial e então a extinta Fawcett teve que parar de exibir aí o Shazam. E depois, anos mais tarde, né, a DC ganhou os direitos, comprou os direitos, conseguiu os direitos e acabou aí incorporando o Shazam aí no seu universo. E aí tem o Super-Homem, a Mulher Maravilha, o Batman, enfim, né, tantos personagens que a gente já conhece. E aí teve um outro problema, né, Roberto Simões? O Shazam, o Capitão Marvel, tinha um nome da Marvel, que também era registrado pela Marvel Comics.
que ele tinha um Capitão Marvel. Então, cara, essa novela, assim, ó, ela tem ela põe um rolo. E como tu falou, o próprio Super-Homem pra gente aqui no Brasil foi o que a gente cresceu, na verdade, vendo aí nas telas, nos desenhos, né? Há uns tempos atrás, Roberto Simões, a DC Comics revelou quem venceria a batalha, Super-Homem ou o Shazam. Tu quer que eu te responda isso ou não? Quer saber ou não, Roberto Simões? No final do programa No tu me final. conta, pode ser? Deixa pro finalzinho. Vamos guardar pro final, né? Vamos. Tu assistiu o filme do Shazam no cinema ano passado, Roberto Simões? Assisti, adorei, achei muito legal. Cara, assim, o que eu vou te dizer? Superman teve altos e baixos. Vamos aguardar o segundo filme do Shazam, né? Aliás, os últimos filmes aí com o Henry Cavill, né, o ator do Super-Homem, parece que não é mais agora. Não é mais. Deixou muito a desejar. Não sei a tua opinião, mas a minha foi. Não foi culpa dele. Eu acho que ele é um baita ator. Eu acho que ele foi um bom Super-Homem. Mas infelizmente o que desenharam para ele, né, o que roteirizaram para ele foi meio fraco, né, Roberto Simões? É que assim, né, Thiago? Também nós temos que levar em conta a questão dos diretores, né? Cada diretor leva para as telas uma maneira diferente do personagem. Porque se a gente for parar para pensar, o personagem nos quadrinhos, eles têm várias variáveis, né? Então, assim, tem uma leva de quadrinhos de 1 ano até 1 ano em que o personagem ele é mais sombrio, depois o personagem se transforma em outro tipo de personalidade nos quadrinhos de 1 ano até outro ano. Enfim, cara, o universo de quadrinhos, e eu boto isso mais nos Estados Unidos do que no Brasil, ele vem há muito tempo e com muitas histórias dentro de histórias. Então temos vários super-homens ao longo dos tempos. Isso. E aí eu culpo isso, cara. Cada diretor quer extrair uma época ou alguma coisa que marcou na vida dele e coloca isso pro filme. E a gente fica esperando sempre o mesmo super-homem. E essa é a dificuldade, né, cara? E a gente tem, né, uma noção assim de um super-homem que a gente cresceu, né, vendo ele, um cara que nunca deixou de ser bondoso, de pensar na humanidade, de pensar no próximo, né? O super-homem tem essa característica. Mas o que aconteceu com o super-homem nos últimos filmes foi que achincalharam muito, né? Eu também acho, cara. Subverteram ele, um cara cheio de problemas, cheio de neurose. Será que eu sou? Será que eu não sou? E coisas que a gente não via, né, nos outros super-homens. A gente viu um cara mais de ação, mais determinado, apesar de ser um cara envergonhado. Claro que quem de ser um cara envergonhado é diferente, né? Não sei que rumo que a DC Comics vai dar pro super-homem nos próximos filmes, o que vai ser feito. A própria Liga da Justiça já foi um fiasco total, agora foi anunciado o corte do Zack Snyder para o ano que vem. Sim, né? Ano que vem. Quem sabe seja uma coisa diferente, uma coisa que dê ânimo de assistir, né? E outra coisa, né, Thiago? Eu gosto muito mais do Super-Homem das séries, e desde Lois e Clark, Nossa, que é muito mais humano, um Super-Homem muito mais humano, muito parecido com o humano, do que o Super-Homem das telas. Eu acho que as séries da DC, elas trazem o Super-Homem, incluindo Smallville, que conta um pouquinho da infância e da adolescência do Super-Homem na fazenda com os pais, né? As séries retrataram muito melhor o Super-Homem do que os filmes. Tu tem uma memória assim de quando tu viu o Super-Homem pela primeira vez? Tu que vai está defendendo e vai defender o Super-Homem? Claro. Cara, eu assim, na televisão assistindo os filmes do Christopher Reeve. Eu acho que assim, claro, antes dos filmes, os famosos desenhos dos Super Amigos, né? Então assim, já me remete aos desenhos dos Super Amigos que a gente assistia todas as manhãs, né? Mas depois veio o Christopher Reeve na tela. Cara, aí tu acaba se apaixonando porque aí tu vê um lado do Super-Homem assim, que parece uma pessoa, né? Porque tu via muito nos desenhos, né? Aquela fantasia, e aí tu olha a tela, tem um cara lá vestido que voa e que tem superpoderes e que joga. Nossa, cara, é muito legal. E interessante como eles conseguiram usar a tecnologia para aqueles filmes da década de 80, 90,
do cara já tá voando e ser uma cena perfeita. Tu não vê um fundo falso, tu não vê erro, tu não vê falha, tu não vê sombra, tu não vê nada. É perfeito. O cara sai, voa, pula, vai na velocidade da luz, sei lá, e é tudo muito perfeito para a tecnologia que existia naquela época. Sim, sim. 80, né, Roberto? Impressionante, né? Esse cara sempre tentando os filmes de super-heróis, tentar fazer o mais realístico possível, né? E naquela época, com uma precariedade de efeitos visuais, porque era basicamente efeitos visuais no que tende como é que se diz? A pirotecnia, né? Porque os efeitos visuais que os softwares foram adquirindo ao longo do tempo não tinha naquela época, né? Não tinha não, tinha que fazer meio que no braço, né? A gente vê muito o Super-Homem, a gente tá falando um pouquinho de Super-Homem, da vulnerabilidade dele, que é a Kryptonita. Mas tu sabia que ele é vulnerável a várias outras coisas também, Roberto Simões? Esse personagem que a gente adora tanto? Não sabia dessa, cara, olha aí, ó. Por exemplo, ele é vulnerável à telepatia. Já tem alguns quadrinhos, algumas coisas aí que ele sofre com vilões que têm poderes telepáticos. Ele tem uma fonte de energia dele que também não é muito explorada, não foi muito explorado nos filmes, é mais explorada nos quadrinhos, que é o nosso Sol. O Sol que a gente chama de Sol amarelo, que é o que dá poder, que dá o poder ao Super-Homem. E se ele fica muito tempo sem ter esse sol, ele acaba perdendo os seus poderes também. Nos quadrinhos eles colocaram também as kryptonitas de várias cores, né? Uhum. E cada cor de kryptonita dá um efeito no Super-Homem, nos quadrinhos. Isso não foi trazido para as telas, né? Não foi trazido. Então, assim, ó, ele já foi morto pelo Apocalipse, né? Aquele monstro do filme mesmo, né? Como tu disse que esse sim foi trazido para as telas. O Sol Vermelho, uns inimigos dele criaram em algumas HQs também, deixa ele sem poder. Ele tem também problemas com frequências sonoras. Também é uma das fraquezas dele. E essas coisas, assim, na verdade, não são exploradas ao grande público, né? Ao público que não está aí vendo as HQs, né? Não tem o hábito de comprar revistinha, e principalmente, como tu falou, nos Estados Unidos sai histórias primeiro, depois sai aqui, enfim, né? Mas é interessante que o Super-Homem, ele tem muitas fraquezas que não são exploradas, que não são conhecidas do grande público, né? E já diferente, por exemplo, do Shazam. O Shazam, ele tem pouquíssimas fraquezas, praticamente quase nenhuma. Na verdade, assim, primeiro que o poder dele vem de deuses, né? O próprio nome dele já vem de deuses, vem de Salomão, vem de Hércules, Mercúrio, Aquiles, enfim, que daqui a pouquinho eu vou ter que defender o meu super-herói aí nessa batalha e vou explicar pra galera. E, na verdade, ele tem um problema que é quando ele pronuncia o nome dele. Porque quando ele vai se apresentar, oi, tudo bem, Shazam? Lá, vai se transforma em Shazam. Vou lá, Shazam quem? Se transforma no Billy Batson de novo, né? Então, é uma pena que o Shazam não tenha sido explorado antes para as telas, para o pessoal aí ter noção de quem é o Shazam, né? Que é o Billy Batson, que, na verdade, na história original, ele é um repórter de uma rádio, né? Olha só. E claro, então no filme foi colocado um menino um pouco de menos idade para poder trabalhar as sequências do filme, né? E eu acho que eles acertaram aí na escolha dos dois atores, tanto que fazem aí o Billy Batson, que é o Asher Angel, né? E depois o Zachary Levi, que fez aí o Shazam adulto. O Zachary. O Zachary, isso aí. Então acertaram, cara. E assim, só pelos próximos filmes. Eu acho que é um personagem que tem a crescer. Ele que já foi aí algumas vezes líder da Liga da Justiça. Só que como ele é uma criança, né? Ele não tem o feeling, não tem o poder de comando. Mas algumas vezes ele já teve na frente da Liga da Justiça, mas não deu muito certo não, cara. Porque no fundo ele é uma criança, né, cara? Ele é um menino, né? Mas é um personagem assim que se já tivesse nas telas há mais tempo, o pessoal ia curtir pra caramba o Shazam, né? É isso aí, Tiagão. Roberto, vamos batalhar? Vamos para a batalha, Roberto Simões. Já falamos um pouquinho do Super-Homem, já falamos um pouquinho do Shazam, agora o fight vai comer, meu. Agora você se prepara. Mas antes, Roberto Simões, eu quero que tu apresente o teu candidato, o teu super-herói, aquele cara que tu vai defender nessa batalha pop, pode ser? Pode ser. Então, senhoras e senhores, conheçam o Superman, o maior super-herói do universo.
Segundo a revista Action Comics, o mundo passa a conhecer o nosso super-herói. Ele vem de um planeta distante chamado Krypton. Seu pai, Jor-El, enviou o Pequeno Kal-El. Sim, esse é o nome do nosso super-herói. O Pequeno Kal-El viajou até a Terra e logo após sair do seu planeta, Krypton explode. Quando o Pequeno Kal-El aterriza na Terra, ele é recebido por dois fazendeiros, o casal Jonathan e Martha Kent, que adotam ele e batizam com o nome Clark Kent. Clark cresceu numa pequena fazenda na cidade de Smallville e aos poucos foi descobrindo seus superpoderes. Quando adulto, foi trabalhar num jornal como repórter, o repórter Clark Kent do Planeta Diário. E lá ele foi descobrindo aos poucos os seus superpoderes, a sua supervisão, sua superaudição, raios saindo dos seus olhos, super força e muitos outros poderes que ele foi descobrindo ao longo do tempo. E ele usava esses superpoderes para salvar as pessoas da Terra dos perigos. Ele namora a sua amiga do jornal, a repórter Lois Lane. Ele briga com seu arqui-inimigo chamado Lex Luthor. Tem muito medo de uma pedra que vem lá do seu antigo planeta chamada Kryptonita. Fora isso, ele é o badass do universo DC Comics. Ele é admirado, ele é idolatrado, ele é temido pelos inimigos, ele é celebrado porque ele é o Super-Homem. Muito bem, Roberto Simões, hein? Apresentando direitinho, show de bola aí. Mas não conta a vitória antes do tempo, Roberto Simões, porque agora eu vou apresentar o super-herói que eu vou defender aqui na Batalha dos Pops. Roda aí, faz favor. Sim, senhoras e senhores, a partir deste momento eu começo a defender o meu super-herói nesta Batalha dos Pops. Ele, Shazam! Shazam! Pois o nosso querido super-herói foi criado em 1939 pelo roteirista Bill Parker e pelo desenhista C.C. Beck. O personagem apareceu pela primeira vez na revista em quadrinhos Whiz Comic 2, que foi lançada em fevereiro de 1940. Era chamada Era de Ouro dos Quadrinhos. E na história original, o jovem Billy Batson era um repórter de uma rádio e foi escolhido para ser o Shazam devido à sua bondade interior, mas com a missão de preservar a paz no universo. Sempre que Billy falava o nome Shazam, é na hora atingido por um raio mágico, transformando ele no super-herói Shazam. Só que a história não é bem assim. No início, Shazam se chamava Capitão Marvel, criado pela extinta Fawcett Comics e adquirido depois pela DC Comics. Pra quem não sabe, os poderes do Capitão Marvel ou do Shazam são oriundos de 6 personagens que formam o seu nome. O S de Salomão, onde ele herda a sua sabedoria, o H de Hércules, que tem a força, Atlas, que tem o vigor, Z de Zeus, que tem o poder, A de Aquiles, que é um homem muito corajoso, e ainda Mercúrio, com a sua velocidade. E pra quem não sabe, Shazam é designado pelos seus próprios deuses, que lhe concedem poderes como o capitão da humanidade. Em 1953, a editora Fawcett deixou de publicar as histórias do Capitão Marvel devido a um processo por infração de direitos da DC Comics, alegando que o Capitão Marvel era uma cópia do Super-Homem. E só pra lembrar que mais tarde, a DC Comics adquire os direitos do Capitão Marvel. Em 72, a DC Comics licenciou os personagens da família Marvel da Fawcett, mas só em 2011 que a DC Comics assumiu de vez o nome Shazam, quando relançou todas as propriedades do personagem em quadrinhos. Temos que registrar outros nomes conhecidos ainda do Shazam. Além de Capitão Marvel, ele também foi conhecido ao longo da sua trajetória como Capitão Trovão e foi conhecido ainda como Capitão Relâmpago em apenas uma minissérie. O nosso querido super-herói Shazam, que já esteve na Liga da Justiça, Família Marvel e ainda na Sociedade da Justiça. E claro que a gente não pode deixar de lembrar da sua estreia nos cinemas no ano de 1919, inclusive com o seu arquirrival, o Dr. Sivana. Então se prepara aí, Roberto Simões, porque essa briga entre Superman e Shazam não é de agora, viu? Vai, Roberto Simões, pode começar então, hein? Vamos começar então falando do Superman, meu amigo. Olha só, essa você não vai ter nem argumento para começar, porque eu já vou começar, e eu falei 3 vezes começar, então eu começo. Começar dizendo que o primeiro super-herói criado pelo universo DC foi o Superman. Desculpa, estamos falando de 1938 e o Shazam não existia, amigo. Então, ponto pra mim, tá? Que adianta ser o primeiro, mas se não é o mais poderoso? Então, meu amigo, quer dizer que Shazam
é mais poderoso que o Super-Homem. Me desculpa, Roberto, me desculpa. Não. You lose. 2. Fight! Thiago, desculpa, cara, mas esse primeiro round não valeu nada. Porque tu falou de poder, cara. Então vamos lá, só um pouquinho, deixa eu ver. Eu tenho 10 dedos na minha mão, tá? Vamos tentar. Super velocidade, super força, invisibilidade, poder de visão, raio-x, calor, telescópico, noturno, visão noturna, infravermelho, super audição, super respiração. Cara, acabou meus dedos. Thiago, não tem mais o que falar, acabou. Mas tem uma coisa, né, Roberto Simões? Tudo isso, e o Super-Homem usa cueca por cima da calça. Shazam não usa, cara. Me desculpa. Perfect! Muito bom, muito bom. Que merda de argumento, mas tá bom. Ai, caralho. 3. Fight! Thiago, eu só quero fazer uma coisa pra ti. Tu falou agora no round passado a respeito de cueca. Só que o Super-Homem, cara, não precisa gritar alguma coisa. Ai, Super-Homem! Aí ele se transforma. Ele já é o Super-Homem. Ai, pai, para! Ai, tô impactada. Só quero te dizer, cara, que Shazam tem 2 oportunidades. Tente pegar as guriazinhas da idade dele e tem a possibilidade de entrar em filme só para adultos. Shazam! Shoryuken! 4. Fight! Thiago, só quero dizer uma coisa pra ti. Tu falou de Shazam, e Shazam eu fiquei pensando aqui. Aquele filme daquele gurizinho. Daí tu pensa em Superman, tem 10 filmes e mais um filme com a Liga da Justiça, ou seja, dos amigos do Super-Homem. Hadouken! Cara, quero dizer que a Liga da Justiça, quem é a Liga da Justiça, Roberto Simões? Me desenhem a Liga da Justiça. Por favor. Não tem fundamento, cara. Só quero dizer que tu junta toda essa Liga da Justiça e o Shazam do lado. E o Shazam tem mais energia, cara. Porque ele é o garoto propaganda do Nescau. Tem o mesmo símbolo do Nescau. Então, Shazam é energia que dá gosto, Roberto Simões. Pega a Liga e faz assim, ó. Perfect! 5. Fight! Saiba, Tiagão, saiba que para encerrar, eu vou dizer para ti o seguinte. O nosso amigo Superman não é só Superman. Ele é Supergirl, ele é Superboy, ele é Supercão. Ou seja, existem derivados do meu amigo Superman, certo? Perfect! Cara, quero dizer que todas as tuas teorias, todos os teus argumentos, todas as tuas defesas, elas vão por terra, porque um super-herói que tem como arqui-inimigo, como uma arqui-fraqueza, uma pedra, Roberto Simões, não pode ser levado a sério, meu amigo. Me desculpa, uma pedra! Uma pedra! E o bambu? You lose! Roberto Simões, eu acho que rolou um empate técnico. Isso aí tá me cheirando marmelada, viu? Cara, eu não sei se foi empate técnico, mas cheguei a me enrolar para falar empate técnico. Mas a questão toda, depois da cueca, eu me perdi completamente. Acabou os argumentos? Não consegui mais falar nada, Thiago. Desculpa, cara, o da cueca foi imbatível, é verdade. É verdade, né? Verdade, acaba com todo. O cara perde por uma pedra e usa a cueca por cima da calça. Não tem, né, meu amigo? O que falaria a Edna Moda dos Incríveis? Dizia, ela não gosta de super-herói de capa e o cara usa uma cueca, cara. Cara, mas assim, essa nossa brincadeira para falar aí de Superman versus Shazam, e como a gente disse, é uma briga que existe há mais de 70 anos, que começou na justiça e acabou indo para os quadrinhos. Quem sabe um dia vai para as telas, né? A gente não sabe. Mas a própria DC revelou aí qual super-herói é mais forte, qual derrotaria qual. Tá rolando nos Estados Unidos e importado aqui para o Brasil, a HQ O Batman que Ri. É uma história que os personagens eles são contaminados por um gás muito forte do Coringa. E um desses super-heróis que é atingido é o Shazam. E o Shazam, ele usa de maldade
de tentar enganar um super-homem para poder derrotar o super-homem. Na verdade, uma maldade porque o Billy Batson é um guri, né? É uma criança. Então ele se aproveita de ser uma criança para chegar perto do super-homem e tentar derrotar o super-homem. E ele praticamente ele consegue derrotar numa briga, até que não dura muito tempo. E ele é salvo pelo Batman, o super-homem. O super-homem confessa para o Batman que jamais conseguiria derrotar o Shazam. Mas sabe por quê, Roberto Simões? Porque o Shazam é uma criança. E o super-homem jamais conseguiria matar ou derrotar uma criança. Então, e essa na verdade, história, né, Thiago? O Shazam sempre vai ganhar do super-homem. Porque o super-homem não quer derrotar o Shazam, cara. Então é muito legal isso aí, velho. E essa história também, né, Thiago, de super-heróis. Quem é o mais forte? Quem mataria quem? Cara, são super-heróis, velho. Vamos deixar os super-heróis matar os vilões, que tá legal. É assim que a gente cresceu vendo isso. E não é nem matar, é derrotar, né? Deixa derrotar. Derrota, né? É verdade. É isso aí. Senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado dessa segunda edição aqui da Batalha Pop. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, dá joinha no vídeo, ativa aí o sininho de notificação e mais. Coloca nos comentários aí qual é a próxima Batalha Pop que você quer ver neste canal. Você quer ver quem? Você quer ver aí o Batman versus alguém? Você quer ver o Coringa versus alguém? Você quer ver aí quem mais? Mulher Maravilha contra Batgirl? Cara, diz aí quem que você quer no próximo episódio da Batalha Pop. Roberto Simões, meu irmão do coração, muito obrigado pela participação e até a próxima Batalha Pop. Valeu!